Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desejos do CEO. Deixem-me só estar aqui um bocadinho a luz para não verem tanto o reflexo dos meus olhos. Ahm, Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desejos do CEO. Bom, ah, desde já, obrigado a todos que têm subscrito o podcast. Tem sido ahm, muito boa a reação ao vídeo. Portanto, queria começar por dizer que o vídeo vai continuar, não é? Dá um bocadinho mais logística para mim, mas sinceramente acho que é bastante melhor para vocês. Eh, e também, claro, dá mais trabalho, mas também fico mais satisfeito em ter o vídeo, porque também dá para ter uma percepção diferente de quem é que está a falar e também dá para ter uma percepção diferente de, dá outro ar, não é? Ao podcast. E eu também concordo com isso, por isso. Acho que acho que está a funcionar bem, portanto vamos continuar. Antes de mais, quero pedir também desculpa pelo episódio anterior. Levou muitos cortes aquele episódio. Estava uma barulheira enorme aqui em casa, mas hoje já não acontece. Não está a acontecer isso, portanto peço desculpa por segunda-feira, mas hoje não temos barulho absolutamente nenhum. Ahm, hoje vai ser um episódio maior, quinta-feira, hoje é dia 16 de julho, e portanto vamos, como eu já tinha dito, vou se calhar alongar aqui um bocadinho na introdução, porque queria falar um bocadinho aquilo que falámos na segunda-feira, porque é que se enquadra tão bem neste episódio e já vão perceber o porquê. Ahm, Existe uma pergunta que eu evito fazer muito sobre a Orion. A Orion existe para tornar fábricas mais eficientes, ter menos paragens, menos desperdício, haver decisões mais rápidas, mas eficiência historicamente tem outro nome. São menos pessoas para fazer o mesmo trabalho. E eu nunca disse isto em voz alta, nem ouço muita gente a dizer isto em público, mas hoje vou dizer. Já ouvi dezenas de fundadores. Bem, eu acho que a minha luz, peço desculpa, está um bocadinho aqui deslocada e então fica um bocado estranho. Peço desculpa. Ahm, então a minha cara não fica tão proporcional, ok. Mas existe dezenas de founders a falar de AI e a falar do produto deles. Já ouvi falar de eficiência, de produtividade, de crescimento, mas quase nunca ouço ninguém a falar disto sem rodeios, porque a AI está a roubar postos de trabalho. E eu percebo o porquê que ninguém diz, não é? Claro que é mau para vendas, é mau para investidores e é extremamente desconfortável sobre a própria criação dessa forma. Mas evitar a pergunta não faz o problema desaparecer, só o empurra para outra pessoa responder mais tarde, sem ti na sala. Bem, eu vou agora falar aqui um bocado mais de números. O que é que isto significa na nossa economia e para os nossos empregos? Bem, eu agora vou, se calhar, aqui um bocadinho mais de texto, mas a Oxford Economics, uma das maiores faculdades de- do mundo, projeta 20 milhões de postos de trabalho na indústria e a desaparecer globalmente até 2030. Isto só por causa da robótica e automação com inteligência artificial. O MIT e a Boston University estimam 2 milhões de trabalhadores de fabrico substituídos só nos Estados Unidos até este ano. Atenção, 2 milhões de trabalhadores. E há um estudo que eu li recentemente, eu agora não quero falhar o nome deles, Darren Acemoglu e Pascual Restrepo, ambos economistas no MIT, que mediram isto com precisão. Por cada robô adicional são, ou seja, ah, por cada robô adicional, exatamente, por cada robô adicional, por cada 1000 trabalhadores, o emprego local caiu 0,2 pontos percentuais.
e os salários caem cerca de 0,42%. Isto não é opinião, é medição ao pormenor. Foi uma medição empírica revista por pares. Mas já, outro lado, e seria desonesto escondê-lo e fazê-lo desaparecer e não falar sequer sobre isto. O Fórum Económico Mundial estima 92 milhões de postos perdidos globalmente até 2030, mas também 70, não sei se é 60, 78 milhões de novos postos criados. Um saldo que no papel é positivo. E há um precedente histórico, porque as caixas multibanco não eliminaram as caixas do banco, mudaram só o papel. Mudaram o papel de processar dinheiro para gerir relações com os clientes. O automóvel eliminou os famosos cocheiros, os coches, quem andava com os coches, mas isso criou milhões de empregos em mecânica e logística. Os números macro dizem uma coisa, a vida de uma pessoa concreta que perde o emprego diz outra. As duas são verdade, ao mesmo tempo, e é aí que a ética fica difícil, não nos números isolados. Mas há um número que muda tudo na indústria e quase ninguém o cita quando fala de saldo positivo de empregos. E agora também não quero falhar no nome. A McKinsey descobriu que 56% dos trabalhadores deslocados por automação têm dificuldade em fazer transição para um novo emprego, mesmo quando esse emprego existe e mesmo quando está fisicamente próximo. Repara bem no que isto significa. Não é falta de vagas, é a distância que temos entre a vaga que existe e a pessoa que perdeu o emprego antigo. São diferença de competências, diferença de idade e diferença de confiança. O saldo macro pode ser positivo e, ao mesmo tempo, uma pessoa concreta, com nome, com família, pode nunca recuperar o nível de vida que tinha. Isto é a parte que os discursos sobre AI e produtividade escondem convenientemente. Mas porquê é que eu estou a dar estes números? Porquê é que isto significa e porquê é que estou a ser bastante específico para a Orion e onde é que isto pesa realmente? O produto mostra paragens em tempo real, mostra ineficiências, mostra desperdício numa fábrica. Isto ajuda gestores a decidir mais rápido. Mas há uma função implícita que nunca destaquei nos meus próprios pitches. Se um sistema identifica onde o trabalho humano está a ser ineficiente, esse mesmo sistema pode justificar reduzir esse trabalho. Isto não é o objetivo declarado, mas é uma consequência possível. E fingir que não é seria desonesto. Mas agora, ao mesmo tempo que eu estive a escrever o guião, também olhei para isto e perguntei-me a mim mesmo: será que a Orion está a ajudar as pessoas a fazer melhor o trabalho que já fazem? Ou estão a tornar está a tornar esse trabalho indispensável, não, dispensável? E a resposta honesta que eu consigo formular na minha cabeça é: depende de cada fábrica, depende de cada gestor, depende de cada decisão de tomada com os dados que estamos a fornecer. Eu não vou controlar essa decisão depois de vender o produto, será sempre o cliente. E isso é desconfortável, porque significa que não posso simplesmente dizer a Orion queria valor, ponto final. Tenho que viver com esta ambiguidade de que o valor que eu crio pode ter um custo humano que não vejo diretamente. Eu não tenho uma resposta e apercebi-me quando cheguei ao final que não tenho uma resposta limpa para este dilema, mas tenho uma posição e vou revelá-la, vou dizê-la abertamente. Primeiro,
recuso-me a dizer que o produto, ou recuso-me a fingir que o produto é neutro. Um sistema que otimiza processos tem estruturalmente potencial de reduzir necessidade de um trabalho humano em certas tarefas. Dizer o contrário seria uma mentira só para marketing. Segundo, a forma como desenho o produto importa. Existe uma grande diferença entre construir algo que substitui o julgamento humano e construir algo que dá ao operador de fábrica a informação necessária que ele não tinha para decidir melhor. Eu estou a tentar deliberadamente construir a segunda coisa. Terceiro, e isto é o mais desconfortável de todos, porque eu sei que não controlo o que cada cliente individual vai fazer com a informação depois de a ter. Um gestor pode bem usar os meus dados para reforçar equipas, outro pode usá-lo para as reduzir, e essa decisão não é minha. A partir do momento em que vendo o produto, está vendido. Construir tecnologia com consequências reais não significa teres controle total sobre como ela é usada. Significa que tens responsabilidade sobre as escolhas de design que fazes e honestidade sobre as que não consegues controlar. E atenção, eu sei perfeitamente que isto é um dos temas que estamos a tocar mais no que toca à inteligência artificial. É o retirar, ou seja, o será que isto vai realmente substituir postos de trabalho? Já está a substituir postos de trabalho. Atualmente já temos robôs inteiros a trabalhar sozinhos, autonomamente, e eles não estão a substituir o trabalho, estão simplesmente a redirecionar as pessoas que estavam a fazer certo trabalho para outras posições. Lá está, podem estar ou podem não estar. Isso depende muito das competências das pessoas. Mas o que eu, como alguém que trabalha com inteligência artificial, alguém que constrói sistemas a partir disto, ahm, é claro que eu não posso fazer essa decisão por um gestor de uma fábrica, não é? Ahm, o que eu construo simplesmente dá ferramentas ou dá algum tipo de vou dizer, peço desculpa, algum tipo de informação, e eles fazem com essa informação aquilo que bem entenderem. Isto não significa terem de. Não significa que os gestores têm de despedir a pessoa em questão que está a fazer aquele trabalho. Isso significa só que temos que ah, ganhar consciência daquilo que queremos para a nossa sociedade. E já sabemos que vai haver, eu já disse aqui várias vezes, vai existir um momento de viragem, tal como aconteceu na Revolução Industrial, tal como aconteceu na Revolução Tecnológica. E este é outro momento de viragem em que nós temos que quase que reaprender a fazer várias coisas, e temos que aprender a fazer coisas novas. Temos que aprender a trabalhar com novas ferramentas e a ver como é que isto se ajusta às indústrias. E tanto pode ser bom, como pode ser mau, como pode ser algo que pode destruir completamente a indústria, não só em Portugal, mas também no mundo. Lá está, como também já disse aqui várias vezes, não podemos estar à espera que. À espera, não podemos estar a dizer e a afirmar com toda a certeza que vão-nos substituir, a AI vai nos substituir a todos, porque isso não é verdade. Mesmo que ela ganhe consciência ou que consiga tomar decisões autonomamente, nunca vai ter aquele toque humano, nunca vai ter, tem que sempre ter um input humano para, pelo menos para funcionar, porque temos de ter servidores. Estamos a ver também que servidores são extremamente caros de manter. É extremamente complexo de manter os servidores completos a circular a AI. Portanto, estamos a ter esta ambiguidade de ser caro, não compensar,
com o trazer um retorno bastante rápido. Portanto, ah, acho que não conseguimos, temos que esperar para ver, não é? Isso é uma realidade. Temos que esperar para ver como é que o mercado se comporta e como é que nós vamos reagir a esse mercado. Atualmente, quem não trabalha com automação, quem não trabalha com AI, quem não trabalha pelo menos com algum, algum género de. Algum género não, algum tipo do que eu estou a falar, vai ficar automaticamente para trás e vai ficar um pouco, se não muito prejudicado no futuro. Já está a acontecer com a indústria 5.0 e a 5.1. Quem não tem estas normas bem definidas para a sua empresa vai ficar para trás. E depois, quando houver outra transição digital, ainda mais para trás vão ficar. Portanto, não vou dizer que fica aqui um apelo, mas vou dizer que fica aqui algo bastante difícil de. Vou dizer bastante difícil de julgar. Bem, não sei se repararam, isto ia fazer com um pequeno corte, portanto, peço desculpa, até posso ter perdido a fio da meada, mas onde é que eu estava? Pronto, vou tentar aqui ser. Peço desculpa. Vou tentar aqui tentar apanhar o fio à meada, mas basicamente o que eu estava a dizer é que ainda não tenho uma resposta limpa para este dilema. Exato, estava a falar do que é que vai mudar. Sempre que alguém defende que a AI vai correr como as ondas da automação anteriores, como vou apontar para os mesmos exemplos, como o multibanco, como o automóvel, eh, o tiar mecânico. Peço desculpa, deixa-me só aqui abrir para não me perder. Porra, ok. Estou a abrir o fecheiro errado. Pronto. Porra, estou a abrir. Peço desculpa, estou perdido. Perdi-me aqui nas referências. Mas sempre que alguém vai. Defende que a AI vai correr como as ondas de automação anteriores, aponta sempre aos mesmos exemplos, como o multibanco, a indústria automóvel, mas há uma diferença que a maioria das pessoas ignora quando faz essa comparação. As ondas de automação anteriores levaram décadas a espalhar-se por uma economia inteira. Havia tempo, não suficiente, nunca suficiente, mas tempo para uma geração se adaptar, para as escolas mudarem currículos, para novas categorias de emprego amadurecerem antes das antigas desaparecerem de vez. A velocidade da AI generativa e da automação industrial atual não tem esse mesmo ritmo. Estudos estão a apontar que 2025 a 2030 como uma janela de transição crítica. Não são décadas, é uma janela. Isto significa que o argumento histórico do sempre foi assim, sempre se resolveu, pode ser verdade em termos de saldo final, em termos de resultado, e mesmo assim ser irrelevante para uma pessoa de 50 anos que perde o emprego este ano, sem ter décadas de transição pela frente. Eu uso este argumento comigo próprio muitas vezes. A história mostra que se resolve. E preciso ser honesto. É um argumento que me tranquiliza mais a mim do que protege quem perde o emprego amanhã. Mas então isto tudo levou-me a refletir sem ter que mudar hum, nada. Ou seja, eu refleti muito quando estava a escrever o guião e quando estava a escrever aqui um pouco do que é que eu queria falar. Porque refletir sobre isto sem mudar nada seria quase como um conforto intelectual. Por isso queria mudar alguma coisa, queria ahm, assumir um compromisso público com não só com a Orion, mas também com
o que é que eu estou a fazer e os serviços que eu estou a oferecer. Primeiro, como já disse no bloco anterior, que só falei com gestores, nunca operadores. Apesar de já ter falado com operadores do chão de fábrica anteriormente, não é? Não tinha esta visão da AI e da visão computacional. Portanto, vou procurar, através dos meus contactos atuais, tentar fazer 3 conversas diretas com operadores de linha. Não só para aprender, não só para vender, peço desculpa, mas sim para aprender e para ouvir o que é que eles têm a dizer sobre este assunto. Porque é um assunto muito delicado e que também toca a estes trabalhadores ahm, apontarem e falarem sobre este assunto. Segundo, vou incluir a partir de hoje, eu até já fiz uma documentação. Na documentação da Oraia, numa secção explícita sobre o que é que o sistema está a otimizar e o que é que isso pode implicar para as equipas à volta. Não vai estar escondido em letras pequenas, como alguns produtos o fazem. Vai ser visível para qualquer gestor que compre, saiba exatamente o que está a decidir. E é bastante importante, e eu já disse bastantes vezes aqui, muitas vezes no início, que o mais importante para mim é a transparência de tudo o que nós fazemos dentro da Orion. E quero que esta empresa e este negócio seja totalmente transparente, seja com os seus clientes, seja com os pares, seja com empresas à nossa volta, seja mesmo ahm, tentar ser o mais transparente possível e tentar ser o mais amigável, acho que posso ser amigável mais para não só mudar a indústria, mas como mudar este setor e tentar ser o máximo transparente possível. Terceiro, e acho que é o mais importante, se um potencial cliente disser-me abertamente que o único objetivo é cortar postos de trabalho, sem qualquer intenção de reformar ou redistribuir estas pessoas, vou ter que recusar esse contrato. Eu sei que isto tem custo, posso perder a receita que vou precisar, pode ser numa fase em que preciso desesperadamente de clientes, mas existem linhas que não quero atravessar, só para fechar a venda de um negócio. E acho isto bastante importante. E esta é a mais importante que eu vou implementar, porque não podemos pensar como máquinas, temos que também pensar como pessoas. Temos de pensar o que é esta ação de eu estar a vender algo a uma pessoa com um objetivo de ser mais rigoroso no posto de trabalho deles. Tentar ser mais em tempo real, saber dados específicos. E se esta tecnologia não funcionar para até criar postos de trabalho e criar condições para os trabalhadores que já lá trabalham de exercer as suas funções melhor e com mais qualidade e com mais precisão, então aí vou ter que recusar o cliente. Não podes controlar tudo o que a tua tecnologia vai causar no mundo, mas podes decidir com que intenção aceitas trabalhar. Essa decisão é sempre tua, mesmo quando o resto não é. E portanto, eu não sei se esta posição da Orion, como a minha posição, é suficiente. Não sei se daqui a 5 anos vou olhar para trás e sentir que fiz a escolha certa, ou se vou perceber que só encontrei formas confortáveis de justificar continuar. Também não sei se tenho o direito de decidir isto sozinho, sem input de quem realmente trabalha no chão de fábrica, as pessoas cujos empregos podem ser afetados. É uma falha que reconheço agora em voz alta. Nunca falei diretamente com o operador de linha sobre o que ela pensa de um sistema como o meu. Só falei com gestores. Mas isso muda a partir de agora. Portanto, se trabalhas numa fábrica, se trabalhas numa linha de produção, se conheces alguém que trabalhe com algo do género, pelo menos, quero genuinamente ouvir a vossa perspectiva sobre isto. Não para me fazer sentir melhor, mas para perceber o que é que não estou a ver
o que é que não estou a ver nesta minha perspectiva? Portanto, o objetivo da Orion nunca vai ser retirar postos de trabalho, vai ser sempre aumentar a precisão e aumentar a produtividade das empresas para criar mais postos de trabalho. Isso é a visão da Orion, e fazer com que os trabalhadores, de certa forma, tenham mais ferramentas à sua disposição para o produto final sair com mais qualidade e sair com menos defeitos e com mais precisão. Acho que é tudo o que tinha para falar hoje. Se calhar pode ter ficado um bocadinho curto, mas também hum, acho que não tenho mais nada a falar. Portanto, o sistema das manhãs continua. Continuo a fazer o outreach. Se bem que esta semana tem sido um pouco complicado por causa das férias. Muitas empresas estão a entrar de férias, mas nunca vamos desistir. Acho que, como já disse no início do episódio, o episódio em vídeo está a correr muito melhor que o episódio em áudio. Também estou a gostar muito mais agora ao terceiro episódio, quarto, que faço em vídeo, do que o primeiro, como é óbvio. Não sei se os meus tiques já se desvaneceram, mas ainda tenho aqui alguns tiques de certeza que estou a tentar removê-los, e quando vejo o vídeo fico extremamente irritado comigo próprio. Porque é que eu estava a fazer isto? Não sei o quê. Mas vai ao sítio, e também gostaria de dar este passo para também ficar aqui um bocadinho aberto a minha imagem e para uma possível parceria com outro podcast, e vocês também realmente associarem uma cara à voz. Não sei se é a melhor voz do mundo, não tem assim uma voz muito radiofónica, mas isso não interessa quando estamos a tentar fazer uma jornada transparente e levar até vocês o máximo de transparência possível. Como todos os episódios, peço por favor, se vocês estão a ouvir este episódio, sigam o podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Está disponível em todas as plataformas. Se vocês quiserem vídeo, Spotify ou YouTube, ajudam-me bastante. Só pesquisarem Zero to CEO e aparece em primeiro. E é importante vocês seguir o podcast e darem estrelas, que também é importante para crescermos em termos de conteúdo. Portanto, sem mais nada, vou-me despedir. Episódio assim se calhar mais curtinho, ainda não sei, temos tempo se vou ter de cortar alguma coisa ou não. Vou ter que cortar certamente aquela parte em que tive que sair. Portanto, o meu muito obrigado a todos, e o resto de uma semana que acaba amanhã, e um bom fim de semana a todos, e estarei aqui na segunda-feira para vos entreter, certamente, por mais 15, 20 minutos. O meu nome é Tomás, muito obrigado. Isto foi Zero to CEO. Até segunda-feira.